Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Deixar. Bom, como você já sabe, meu nome é Everton e estou aqui para poder pedir para vocês curtirem, compartilharem, comenta aqui embaixo o que você está achando do episódio, todas as suas impressões, causa polêmica, faz aquele furdunço que vocês já sabem fazer muito bem, tá? Já sabem que eu falo demais. E estou aqui ao lado da minha prima, parceira e host também do podcast, Mayara Teles. Olá, gente, prazer! Tudo bom com vocês? Chegamos e estamos toda semana, toda quarta-feira com conteúdo. Então, toda quarta-feira ao meio-dia nós temos novo episódio com novos convidados. Não é só eu, Novos convidados? Novos convidados? Novos. Não. E hoje temos uma pessoa aqui que a gente estava precisando, né? A gente, assim, uma pessoa da área da psicologia para agregar aqui, entendeu? Fale por você, eu tô bem. Pra alinhar as ideias aqui. Eu só não durmo por causa da minha filha, mas tá tudo certo. A vida tá toda certa. Ô, gente, mas temos aqui psicóloga. Ela é intérprete de Libras. Ó. Já trabalhou em instituições tanto pública como privada, foi professora, já atuou na área da pedagogia em parceria com outras pessoas e hoje tem a sua própria clínica. Com vocês, Kézia Cicuti! Ah, minha referência aqui, sacou, né? Eu sou bruto na referência, né? Me respeita, rapaz, me respeita. Uma referência muito boa. Seja bem-vinda, tá bom? Esperamos bater um papo muito bacana com você, tirar várias dúvidas na psicologia, principalmente, né? Acredito que tem várias pessoas que têm dúvida, a maioria acredito, né? E aí, como é que você está se sentindo, Kézia? Foi bem acolhida? Muito bem acolhida. Nós também, com a florzinha. Pois é, ganhamos até um presente, um xodó. Um mimozinho. Um mimo. Eu estou bem num contato com a natureza, né? Nesse momento da minha vida. Está sendo muito bacana. E trouxe aqui esse presente para vocês, como agradecimento. E desejo também, né? Não é foi bem proposital, né? As florzinhas estarem fechadas, porque novos caminhos estão se abrindo e que floresça e que desabroche a felicidade, o amor, o carinho, o sucesso. Eu tô muito emotiva, vou chorar. Acabou aqui. Eu tô muito Não, e emotiva. eu? A partir do cultivo, né? Que eu quero que vocês cuidem do ser vivo. Pode ter Caraca. certeza. Eu só vou sair daqui convertido, limpo. Hoje tá complicado. Eu acho que essa é a nossa missão, né? Na psicologia, como você mesmo disse, a gente tem esse compromisso ético, né, e profissional com o ser humano, de realinhar a essência dele. Mas quando a gente está, né, nesse bate-papo, essa coisa mais relax, né, da vida, né, a gente deixa só as nossas obrigações ou os nossos protocolos formais, né? E agimos como ser humano, mas a busca da essência, né, do outro e fazer bem ao próximo, a gente não pode deixar, não. Eu vou falar mais nada, eu vou ficar só escutando aqui. Não, e a gente tava agitadão ali agora. Agora dá uma calma. Eu me entrei em modo zen. Ô, Tawana, a fome acabou, hein, Tawana? Que fome. Que fome! Ai, gente. Nós temos basicamente 4 tipos de fome, então. Vamos lá, vamos falar? É a nossa fome física, né? Que é a nossa sobrevivência, tá? É a nossa fome intelectual, que aí é a busca pelo conhecimento. Espiritual. A espiritual também, né? E a busca de nós mesmos, né? Do autoconhecimento. Então a gente do autoconhecimento. então a Me gente dá uma caneta. Eu vou ter que assistir esse episódio. E é você que não consegue assistir depois. Não tem problema, a gente faz a nossa sessão terapia, né? Tá Ele convidado. falou que não tava precisando, você viu? Pois é. Não, mas eu tenho uma... É porque minha história com a terapia ela é meio complicada. Não sei se eu conto agora. Não, conta não. Não, depois eu conto. Depois. Mas aqui, Kézia, gente, assim, a Tawana, né, que falou sobre você, quando ela falou, e a Tawana tem uma admiração muito grande por você. Obrigada. E é algo que eu falo sempre, mas que eu procrastino, que é a necessidade de fazer uma terapia, de ter esse acompanhamento. Você nunca fez, né?
Nunca fiz. Não, já fiz na minha infância. Há muitos anos atrás. Quando o pai foi para os Estados Unidos. Mas eu lembro assim, relance, coisas muito vagas. A psicologia nunca foi tão necessária quanto tempos pós-Covid, né? Sim, nesse momento, né? É uma ciência maravilhosa, tá? No Brasil, né, vamos considerar recente, né, pouco tempo, chegou aqui por volta dos anos 60, a partir dos anos 60, né, com os estudiosos, mas é uma ciência que ela é milenar, né? Porque quando a gente estuda, né, começa lá os princípios, né, o primeiro período da psicologia, quando nós estudamos lá a parte da filosofia, desde Sócrates, Platão, Aristóteles e todo aquele universo que veio desde a Grécia, desde as primeiras formações, né, da sociedade, onde a gente coloca o homem, o indivíduo, dentro de um meio em relacionamento. Então, aí, por causa disso, a gente considera a psicologia desde a existência do mundo. Tá? No entanto, esse período que nós estamos sobrevivendo a ele, aprendendo muito, né? Não posso ser exagerada aqui, uma terapia, Pode. né? Uma terapia coletiva, global, né? Para a gente se realinhar, para se reajustar, para desacelerar, para reaprender, para provocar em nós pensamentos, comportamentos, o que a gente vai ser daqui para frente, né? E, então, sim, a psicologia nesse momento, todos os profissionais da área precisam de estar atentos. E eu quero só deixar assim uma pontuação necessária, né? Porque nós também somos seres humanos, né? Nós também temos os nossos conflitos, as nossas angústias. Então, é necessário nós, como profissionais, fortalecermos, buscando, sim, outro terapeuta, uma ajuda, e também na nossa rede de apoio, assim como na essência, né? Vou dizer aqui, espiritual de cada um. E se fortalecer, né, naquilo que considera sólido, daquilo que é funcional na vida dele para ajudar outra pessoa. Quando nós vamos fazer uma viagem para, seja Brasil ou exterior, mas quando a gente faz uma viagem aérea, os primeiros comandos ali, né, de instruções de sobrevivência primeiro você se equipa para depois ajudar o outro. Então, nós somos da área da saúde, né? Ficamos não exatamente numa linha de frente como os médicos, enfermeiros, mas também estamos próximos a essa linha na hora do acolhimento daquela pessoa que está em um momento de angústia, desespero, né? Então, nós precisamos, sim, nos reforçar como profissionais para ajudar outras pessoas. Essa situação aconteceu muito. Eu vivenciei muitos momentos em relação a isso, porque eu sou profissional de saúde. Além de roxido, mas eu sou enfermeira. E o ano passado eu atuei dentro de hospital. E realmente, a psicologia, ela houve uma necessidade assim tremenda em relação aos profissionais, em relação aos pacientes, aos familiares, porque, gente, você lidar com o novo, você lidar com algo que você não sabe, não era palpável, né? Não sabia, o desconhecido completamente. Exatamente. E os profissionais tinham que trabalhar sem saber o que esperar. Que rumo tomar, né? E isso que você falou é muito importante, porque às vezes eu, como profissional de saúde, nossa, a gente precisa de uma saúde mental equilibrada, né? Porque a gente precisa de todo o contexto. Mas vocês também lidando com essa situação, como que seria esse apoio, essa necessidade de também ter uma saúde para os profissionais da psicologia nesse momento? É muito importante. No meu caso, eu parto do princípio de que você não tenha que se desesperar diante da dificuldade, da crise ou de qualquer imprevisto, né? Isso é difícil. É difícil.
né? É difícil. Talvez o maior desafio. No entanto, nós também temos que observar aquilo que nós temos de concreto naquele momento. Eu atendo na clínica, né, no Governador Valadares, na Clínica Sinais de Amar, esse núcleo, né, que é tão aconchegante. Até o nome. Tem nome. E é um nome assim, bem específico também relacionado à palavra sinais, né, relacionado a Libras. Então, lá no consultório eu atendo pessoas, ouvintes e surdos, né, e também faço os atendimentos a nível Brasil. Então, eu tenho clientes desde Roraima, Rondônia, né, e outros estados, e tive a oportunidade também de ampliar para o internacional, né, com pessoas que falam português, né, tá? Por enquanto. Né? Por enquanto. E realmente essa necessidade da gente ter esse apoio, né, para o próximo, né, você levar uma palavra positiva é muito importante, e você situar aquilo que ele tem e não aquilo que ele não tem. Dentro desses clientes, né, dessas pessoas a qual eu tive a oportunidade de acolhê-los, eu falei assim, alguns, né, eu vou falar a frase, tá? Nossa, mas eu tô muito desesperada, eu não sei como que eu vou reagir, tá difícil a convivência com a família. Eu falava assim, só um momento, quem é a sua família? Eu tô aqui com meu pai, com a minha mãe e a minha avó, e tá muito angustiante o relacionamento. Você já parou para pensar que nesse momento tem pessoas que não têm essas pessoas ao lado? Porque exatamente nessa situação de Covid, né, ou de outras doenças, as pessoas não faleceram somente por causa do Covid, mas também de outras. Mas o foco nesse momento é o Covid, então vamos falar dele. Você já parou para pensar que tem pessoas que gostariam de estar com o pai, com a mãe, com a avó, até brigando talvez, e nesse momento não tem? Então eu procurei colocar para aquelas pessoas aquilo que elas tinham. Porque eu não tô aguentando mais a convivência dentro de casa. Mas você tem casa. Tem pessoas que não têm. Tá te faltando o quê? De material, de uma sobrevivência. Né? Porque o relacionamento humano, a gente está aqui para aprender ele todos os dias, até nos conflitos. Tá? Então eu fui procurando levar essas informações, orientando também conforme os protocolos de segurança. E graças a Deus, né, a gente foi se acalmando, né, porque os resultados, eles vinham, né, então depois da vacina, então tá, agora eu já estou vacinada, eu estou me sentindo melhor, né, e assim, é engraçado, né, quando vem esse concreto, né, parece que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer depois, que né? demorou tanto. E outra coisa que eu falei também, já que você não está trabalhando fora, né, como eu atendi, por exemplo, pessoas da área da educação, já que você não está lá na escola, mas o que você pode fazer dentro de casa, né? Qual que é o seu lazer dentro de casa? A gente esquece um pouquinho desse aconchego, da afetividade familiar. Da quarta necessidade de fome, que é autoconhecimento. Que é o autoconhecimento. E a gente faz isso primeiro nesse núcleo mais íntimo, né? Que é a nossa família, depois a gente vai estendendo ele para a sociedade. Nossos pilares, né? Sim, e precisa de reforçar esses pilares, os nossos valores, né? Tem uma frase que eu gosto muito, ela não é minha, mas eu gosto muito dessa frase, que é: ninguém sabe para onde vai se não sabe de onde veio. São as suas raízes. Né? Então essa plantinha aqui, ela tem raízes, né? Ela vai crescendo e vai criando outros galinhos, vão se formando, né, novas realidades, a gente vai buscando outros contextos, mas ela está fixada na raiz, né? Então a gente nutrindo a raiz, a gente se nutre nas nossas outras áreas, sim. Por falar nisso, já que você falou de raízes, hoje você é psicóloga. Sim. Mas quem era a Kézia antes? Quais foram os gatilhos que te levaram para esse meio? A lidar com pessoas, na sua adolescência, se você já sentia essa procura de amigos para poder pedir conselho? Esse tipo de coisa. Ou dar conselhos. Ou dar conselhos. Enfim, como foi esse processo?
tocou nesse assunto. Vamos lá. Foi o término de um namoro. Eu tô morta. Não tinha sido planejado. Eu não fiz nada. Eu tô aqui embasbacado aqui. Negócio, só observação de você conversar com o povo ainda acha que a gente tem script, velho. Não, velho. Oh, não, e ó, deixando bem claro, uma das perguntas pra Kézia foi, olha, Kézia, se tem alguma coisa que você não quer falar, a gente eu não sabia disso não. Mas, ponto pra mim. Vamos lá. Vou detalhar, não detalhar muito, tá? Beleza. Mas... Não, pode começar pelo nome dele. O nome dele. Obrigada. Foi uma pessoa muito especial na minha vida. Não me importa de falar nenhum nome, mas vou Não, preservar, não, vou preservar. tô brincando. Mas foi muito especial a experiência, uma pessoa muito importante. Mas foi por causa, né, desse contexto de término de namoro, interferências familiares. E eu tava com 15 anos, né, gente? Então, era muita informação naquele momento que eu não soube administrar. E aí, sim, fiz a sessão, né, com a terapeuta Érica na época, que me acompanhou também por um bom tempo. E foi maravilhoso. E ali eu falei, cara, eu me senti tão bem, fui ressignificando tantas coisas importantes na minha vida. E por mais que eu falasse inicialmente desse foco, né, de término de namoro, a gente conseguiu trabalhar muitas outras áreas, famílias, sonhos. Como eu estava com 15 para 16 anos na época, ela depois foi tocando, né, nos sonhos de profissão, né, de crescimento pessoal. Então, por mais que acho que foi o assunto mínimo foi término de namoro, que a gente começou só o gatilho, exatamente. Esse foi o gatilho, só que eu consegui trabalhar muito mais coisas importantes na minha vida, como pessoa mesmo, né? E aí, eu me senti tão maravilhada, eu falei assim, eu quero fazer isso também. Quero deixar as pessoas assim também. Lógico que o processo, né, gente, durante a terapia, como a gente toca em feridas, como nós tocamos em angústias, talvez o início não seja tão confortável, tão agradável, né? A gente busca fazer isso da forma mais respeitosa possível para que você não sofra além do que já está sofrendo, daquela demanda que você já trouxe ali no consultório. Mas nas feridas elas são tocadas, mas elas são tocadas no intuito de curá-las, né? Como se fosse uma cicatriz, Sim. né? Eu tenho uma, por exemplo, na perna, que é quando eu pulei a cerca. Quando criança. Mas, assim, literalmente, né? Literalmente. Quando eu era criança, eu lembro dessa cena, né? De eu pulando a cerca, de rasgando a minha perna, né? Hoje eu olho para essa ferida, para essa cicatriz, eu sei o motivo dela, mas ela não dói. Né? Se tocar, né? Não dói, eu só sei que tá ali. E com as nossas emoções, a gente também deve ser assim, né? Eu lembrar de fatos... Deve. Todas elas deveriam ser cicatrizadas. É porque o nosso processo de evolução tá aí, né? Você lembrar de fatos da sua história, mas com a perspectiva de superar, né? E não de se doer por causa daquilo, porque nós estamos num processo de crescimento. Kézia, essa questão de você ter entrado no relacionamento foi muito interessante, que não foi planejado mesmo, mas aqui, ontem eu tava conversando com uma pessoa e a gente falou, ela citou, falou assim, gente, como assim? A pessoa tava muito desesperada por causa de um término de relacionamento e falou que tinha procurado terapia, tratamento psiquiátrico, tudo por causa disso. E aí ela achou um absurdo a pessoa ter esse gatilho, que foi o relacionamento, para procurar o atendimento de terapia e tal. Aí eu falei com ela, o meu raciocínio foi, quando a pessoa está num determinado sofrimento, ela não tem aquela visibilidade de saber que ela está em sofrimento, literalmente. Sim. Então, às vezes, um término faz com que ela acorde. Porque, no meu entendimento, naquele momento de sofrimento, ela não tinha essa percepção. Certo. Então, teve alguma coisa que
foi a chave do negócio. Então, não necessariamente o término fez com que... Foi o gatilho, na verdade, né? Então, porque às vezes a gente não acha que o outro pode influenciar dessa forma. Porque eu já escutei muito. Você só se sente influenciada por aquilo que você permite. Você concorda com isso? Porque tem coisas que a gente, às vezes, não tem controle. Igual rede social. A gente já conversou aqui. Tem hora que a gente não pede a opinião da pessoa, mas a pessoa vai lá, coloca um comentário, fala alguma coisa, o que você faz? Eu considero assim, é como se nós estivéssemos na chuva, né? Sim. E você ou vai se molhar ou vai respingar, né? É claro que você vai ter que ter um pouco de senso crítico a partir daquilo que você está vinculado ao meio, daquilo que vai ser valor para você trazer para sua vida e ser uma referência, e daquilo que você vai considerar por uma questão de respeito só pela existência, tá? Mas eu gostaria só de voltar assim um pouquinho antes da sua fala, que foi muito inteligente na questão da dor do outro. Mais palminhas, né? Na questão da dor, né? O que é a dor para mim e para o outro? Não existe algumas pessoas falam, mas você tá chateado por causa disso? Cada um com sua cruz, mas, né? mas você tá chateado, você tá sofrendo porque você terminou um relacionamento? Mas ele te tratava tão mal, você tem que estar dando pulos de alegria. Não necessariamente, né? Porque a gente não é só aquela informação. Geralmente, quando você rompe, por exemplo, um namoro, mesmo que em pouco tempo, você também tá associado ali aos sonhos, às perspectivas que você criou com aquela pessoa, que você imaginou, estava no seu imaginário de realizar. Então, não foi somente o término, talvez foi os sonhos que você gostaria de conquistar e ali você não se vê mais tendo a oportunidade de realizá-los, né? Então toca em muito mais informações do que simplesmente um término de um namoro. Na faculdade eu lembro que a gente estava fazendo um estudo de caso e a professora falou assim que ela recebeu uma cliente, né, da alta sociedade, e ela estava muito triste, estava depressiva, porque ela queria 2 bolsas da Louis Vuitton e o marido deu só uma. E aí a turma, né, naquele momento falou assim, para, né, como é que eu vou atender uma coisa dessa? Ela falou assim, gente, mas a dor é dela. Exatamente. Né? Ela não é sua, não. A dor é dela. Se você não puder acolher aquela dor, você não tem a capacidade de ser um juiz, de um julgador, de ficar falando assim, isso é dor, eu atendo, isso não é, eu não vou atender. Não, você está ali para acolher. A partir do acolhimento, você tem que fazer um critério de análise para você ter competência técnica de acompanhar aquele caso ou não. Né? É onde a gente deve fazer os encaminhamentos, porque não é tudo que eu ouço que eu tenho como... que cai na minha lista, né, de pacientes. Dentro das suas competências, né? Exatamente, porque foge da minha área. Né, foge da área do meu estudo, né? Por exemplo, autismo. Nesse momento eu não tenho condições de atender. Né? Então, quando vem alguém falar porque eu preciso de um atendimento para o meu filho que é autista, ou eu me descobri autista, fui diagnosticado, eu tenho que fazer um encaminhamento, né? Que foge da minha área de competência de atuação. Isso Não, e tem a parte ética do negócio também. Muito ética. Porque, imagina, psicologia, né? Eu já ouvi de um psicólogo que o cara chegou e falou, no meio da sessão de terapia, ele confessou um crime. E aí vem a ética profissional, e isso gera muita discussão, imagina, na sala de aula, que eu devo denunciar esse cara ou não? Porque ele acabou de confessar pra mim um crime. Ele cometeu um crime, isso não tem tanto tempo. E aí? E aí a gente separa o problema da pessoa, né? É claro que quando toca nessas situações de crime, eu particularmente eu iria pedir uma orientação, seja para um outro profissional, ou seja, até pelo conselho de ética. Ia falar isso, pelo conselho também, pelo você conselho, consegue. exatamente. O CRP, né, o Conselho Regional, ou
né, no caso federal, né, que está acima, mas o regional, o governador Valadares é muito ativo. Então eu tenho sempre assim um cuidado de, eu vou fazer uma campanha. Eu já mostrei, né, para o conselho, assim, tá de acordo, né, tá tudo certinho, não tem nada aqui que vai ser desrespeitoso ao público ou dar informações que não são éticas, né? Então eu peço ajuda. E a né? responsabilidade do conselho também Exatamente. fazer essa consultoria para os sim. profissionais, né? Sim. Porque senão... Eles são muito parceiros. Nós precisamos sim de ter essa amizade, né, com o conselho, porque diante dessas dúvidas, não cabe a gente tomar decisões por nós mesmos. Né? A gente tem que pedir sim a orientação. Certo? Agora, o do contrário, não. Né? Já aconteceu de eu atender casos de mulheres que estavam sendo violentadas, e foi 2 casos, né, bem específicos na minha memória, que um era uma pessoa, né, que ela já estava com seus 48 anos, estava num casamento e precisava da denúncia. E o mais recente foi uma pessoa que estava num relacionamento homossexual, mas a figura é feminina. E aí eu pontuei, a Lei Maria da Penha é para proteger a mulher, mesmo nesses casos. Né? Então a vítima é a mulher. Eu reforcei essa informação com ela. Então, nesse caso, assim, quando a gente, né, precisa de orientar, você pode denunciar, você pode se proteger, você tem que colocar, você tem que pegar a lei a seu favor, certo? Agora, voltando ao que eu tinha falado do porquê que o problema que eu tive com a minha psicóloga, né? Eu só tive uma psicóloga, ela veio até falecer no Covid. Sério? Foi. Mas ela não estava me acompanhando, não. Eu tive que parar de fazer terapia com ela, não porque eu quis, mas porque ela sentiu atração por mim. Acontece, gente. Pois é. E aquilo ali é uma coisa muito complicada, porque assim, eu me sinto preparado para poder lidar com essa situação. Agora imagina, uma pessoa que depositou tanto tempo com a pessoa, né, e tá abalado psicologicamente, e ter que lidar com mais isso, sabe? Tipo assim, e agora? A pessoa que eu confiei, não posso mais confiar, me olhou com outros olhos, sabe? E é uma coisa que realmente acontece, só que a gente tem que ter frieza para poder lidar com isso. A gente pode voltar, desculpa. Não, e maturidade também, porque isso em todas as áreas, né? Só que a questão da psicologia, o que eu vejo é que é uma pessoa para uma pessoa. E na maioria das outras áreas, é o quê? Temos os casos de enfermeiro que se apaixona por paciente que se apaixona por médico. É mais livre, né? E você não tá sozinho em um espaço assim, não tem uma individualidade tão restrita em relação a isso, mas assim... Esse ponto eu só vou reforçar a questão da ética, né? Seja por parte do profissional ou a postura do paciente nesse momento, né? Porque ali você pode parar a terapia e assumir o relacionamento. Você pode parar a terapia para buscar outro profissional, né? Porque não é proibido, né? Não existe lei que nos proíba que possa me apaixonar pelo paciente, porque não? Não, ela disse ainda, a gente não me leve a mal, né? Não tô falando para você me corresponder nem nada disso. Mas se você quiser continuar a terapia, eu falei assim, não. Não, mas aí não pode, aí não pode. Não pode continuar a terapia porque vai misturar muitas informações, né? Eu lembro que uma professora minha, ela falava assim, gente, que é uma outra questão, nós como profissionais não podemos atender pessoas muito próximas, amigos muito próximos ou familiares. E ela falava assim, que é melhor você ler um texto que está mais distante da sua visão do que ele aqui, ó. Você não vai enxergar. Exato, então quanto mais perto nós estamos, você está convivendo com a pessoa todos os dias, você não tem a distância necessária para você pontuar, isso daqui é um casinho para a gente falar em terapia, né? Aquilo que você trouxe nesse contexto, ou nessa discussão, como que você se sentiu com relação... Você não tem esse distanciamento necessário. Sim. E ele precisa de acontecer.
né? E o principal da terapia é você chega, é como se eu pegasse na sua mão, a gente caminhasse um tempo junto, mas a partir do momento que você tá firme, tá mais fortalecido nas suas emoções, você caminha sozinho. O paciente tem alta, você tem? Tem alta. Tem alta? Tem eu alta. fiquei sabendo. Achava que não. Tem alta. E é a melhor parte. Sério, eu Né? tava conversando com uma pessoa que ela faz psicologia, até brinquei com ela ontem eu estive lá no hospital e até falei com ela que eu acho ela uma pessoa sensacional, vai ser uma psicóloga assim maravilhosa, porque é uma pessoa que tem é mãe de 3 filhos, já teve já perdeu o filho também, mas assim, é uma pessoa que tem uma noção da realidade maravilhosa, tem muitos anos de casado. Mas aí teve um dia que ela faz esses atendimentos e ela estava comentando que paciente tem alta da psicologia. Como assim, gente? E olha, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês, então, que aconteceu comigo, que acho que umas 2 semanas no máximo, uma mãe pediu atendimento pro filho de adolescente, né? Eu comecei a atendê-lo e foi tão rápido o desenvolvimento dele que eu não me esperava. Eu acreditava que eu ficaria ali com esse paciente uns 4 a 6 meses, mais ou menos, né? Porque veio de uma demanda muito frágil de luto. Falei, não, a gente vai trabalhar o luto, né? Então, gente, com 2 meses, eu olhava para ele e falava assim, eu não tenho mais o que fazer. Ele já tinha entendido tudo. Ele já tinha entendido tudo. Uma pessoa que estava só dentro de casa. Adolescente. Uma pessoa que ficava só no quarto, só umas características de comportamento mais depressivo, introspectivo. Já estava fazendo dancinhas no Instagram, no TikTok, brincando em casa, né? E isso tudo eu fiquei muito feliz mesmo. Eu falei assim, eu não esperava que ele fosse corresponder de forma tão rápida, né? E as intervenções ajudaram e também a gente chama de dicas, né? As nossas sugestões de inserção no esporte, na música, né? Ele abraçou isso, eu fiquei muito feliz. E eu tive que chamar a família e falar assim, olha, eu não tenho mais o que fazer. Se eu fizesse, eu já estaria extrapolando a ética, porque a gente não pode prender o paciente. Ah, você ainda não tá bom, né? Você precisa de fazer tantos atendimentos a mais. Não tem. Então, se você tem gente que fica 5 anos e não... cada um com as suas demandas, né? Se for realmente um caso que você precisa desse tempo, ok. Mas se o profissional vê o paciente que ele já tem condições de caminhar um pouquinho, digamos assim, com as próprias pernas, vai espaçando o tempo. Então não precisa de vir toda semana, vem a cada 20 dias. Pode ficar dependente, né? Exatamente, eu não posso criar uma relação de dependência e codependência, né? Eu tenho que criar a relação contrária. Você vai equilibrar as suas emoções, tomar suas decisões para você crescer, evoluir e você caminhar daqui para frente. Porque eu já ouvi muita pessoa falando assim, nossa, eu não vivo sem terapia. Aí o que você vai imaginando? Que não tem aquela alta. Você sempre vai precisar. Eu já escutei muito falando, algumas pessoas falando também, assim, eu faço terapia por causa que as pessoas que estão à minha volta não fazem terapia. Já escutou isso? Eu escutei, eu já falei isso também. O problema não é comigo, não. Faz parte. A frase, né, de Sartre que ele fala assim, o inferno são os outros, e aí vem a monja Cohen, o Leandro Carnal, que fala assim, não, o inferno somos nós. Outra percepção que eu tinha é o seguinte, eu não fiz muitas sessões de terapia não, tá? Ao todo... Ela se apaixonou rápido assim? Não, e foi tipo assim... Foi... mas isso é verdade. É verdade. E o pior que ela não foi a única profissional que aconteceu isso. Isso nem pra finalizar e virar um meme, a gente estourar. Não, eu já cheguei a falar já que eu ia começar a
a lidar com profissionais apenas homens. Porque já aconteceu isso com dentista também. Aí eu falei assim, não, pô, é difícil, é difícil. Eu vou lá tirar um siso, a menina, pá, aí eu tô com a boca... Não tava com cárie, não. Tava não. Mas enfim, eu percebi o seguinte, que aí esse pouco tempo que eu passei lá, eu achava o seguinte, olha, eu sou muito expressivo, muito extrovertido, falo demais. Então, imagino que o meu processo vai ser mais rápido que os outros. Mas isso não quer dizer, né? Não, de forma alguma. Meu filho, cheguei na primeira sessão lá, meu filho, falei. Eu tenho medo de começar. 1 hora, assim, ó. Eu tenho medo de colocar o pé assim, ó. E eu chorava, parava. Falei assim, eu acho que eu vou avançar bem rápido. Nada a ver. Não tem a ver. Inclusive, ontem eu até perguntei. Ontem eu tava conversando muito sobre isso com uma pessoa que a gente foi fazer um trabalho. Eu sou Pode comer enfermeira. pipoca, meu pé. Você tá de dieta aí, mas... Você quer uma das 7 maravilhas do mundo? Gente. Eu tô de dieta, Aí a nutricionista vai puxar minha orelha. Aí a gente conversando. Aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, fulano, mas como é que funciona uma terapia? Como é que é? Você chega, ela te dá instrução, porque eu vou te falar, eu tô ensaiando há alguns anos. Não é? E, geralmente aquilo que você ensaia, talvez a gente não utilize naquele momento ali, não. Pois é, aí eu não tenho Não tem formação. roteiro. Eu não tenho formação e eu preciso ficar dando conselho. Eu falei assim, minha filha, eu não fiz psicologia. Ó. Muita gente fala comigo que eu deveria ter feito psicologia. Pela forma que eu interpreto, Comunicativa, eu né? interpreto as pessoas, Sim. enfim. Só que esse ponto que você já disse, eu acho que me afetaria muito, que é o fato de sentir o que a pessoa fala. Porque até a minha empatia, ela é muito elevada. Sim. Então, assim, eu sofro muito pelo Mas outro. é um treino, né? Eu também já passei por situações, e até recentes, de eu ouvir um determinado caso. Eu vou contar, assim, um pedacinho, né? Porque foi tão profundo, né? Que eu tenho uma gata na minha casa, a Pérola, e até ela me abraçou nesse dia, de tão profundo que foi, né? Foi uma situação de um acidente em uma rodovia, e teve apenas um sobrevivente, criança, e essa criança que eu fui atendê-la. Nossa. Eu fiquei tão sensível com o caso, né? Acolhendo, né, a família que sobreviveu, no caso da parte, né, da criança, os avós, os tios, as tias. E foi assim bem sensível mesmo esse atendimento. E eu fui para casa pensando, né, nessa brevidade da vida, esse momento que a gente pode estar aqui, mas Deus livre e guarde, né? Mas voltando para casa, aconteça, e aí, né? Não está mais. A situação do Covid foi essa, né? Foi para o hospital, mas não voltou, né? Essa brevidade, esse imediatismo, assim, né? Que da finitude. E quando eu cheguei em casa, eu peguei ela, como eu sempre pego para brincar, né? Só que ela colocou uma patinha aqui, outra aqui e deitou. Ó. E eu nunca tinha tido essa experiência, né, com um animal nessa profundidade, né, nessa energia, nessa sintonia. Porque eu acho que ela entendeu que eu estava precisando de um abraço ali também, né? Então isso é bacana, quando você tem que ser empático com a dor do outro, né? Com quem você está acolhendo. Precisa sim, só que você tem que saber separar o que é seu e o que é do outro. Não podemos ficar... Conseguimos, a partir de treinos, de supervisão, cuidando das nossas emoções, por isso que eu faço terapia também, né? Eu sou orientada por uma profissional e aí ela vai me ajudando a entender aquilo que é meu, aquilo que é do outro, porque a gente não sabe, né, o caso que vem pra gente, né? Eu tendo a absorver muito o sentimento das pessoas e diversas vezes isso me faz muito mal. Já aconteceu, por exemplo... Eu estar no velório, eu chegar no velório e a mãe de uma amiga minha, que tinha perdido a mãe dela, até então ela estava contendo o choro. Ela estava muito contida e tudo mais. E eu sou só um amigo da família. Quando eu cheguei, ela desabou em cima de mim.
começou a chorar horrores e tudo mais. E beleza, eu achei aquilo ali normal, porque, nossa, é a mãe dela, né? Sim. Só que depois minha amiga virou pra mim e falou assim, olha, ela não fez isso com ninguém. Ela não me abraçou desse jeito, ela não abraçou os irmãos dela desse jeito. Foi só com você. Eu cheguei em casa e assim, meu dia tinha acabado. Tinha acabado porque não é que eu tava com vontade de chorar, mas é porque eu absorvi mesmo parte da carga que ela tava sentindo. Sim. É uma coisa tão simples, minha mãe pediu pra eu poder levar ela na consulta. Eu falei assim, mãe, eu não tenho condições de levar. Porque eu tô com medo de envolver no acidente. Porque eu não tô preparado pra sair de casa hoje. E eu assim, me sentindo mal. Eu tava carregando uma... É porque tipo, eu tava normal e do nada começou a carregar uma cruz que não era minha e tava muito pesado. E eu não conseguia entender. E aconteceu na igreja, eu estava cantando no louvor. E aí eu saí de lá e os meninos que cantavam comigo falavam assim, você não tá carregando o terço. Aí eu tô assim, mas eu deveria carregar, claro, o texto é nosso escudo, né? Falando. Eu falei assim, não, beleza, não tô com o texto não. Acabou o louvor, eu fui pra casa. Nossa, é a mesma coisa, um peso gigantesco nas minhas costas. Eu saí pra tomar um açaí, eu fiquei sozinho tomando açaí, um amigo meu me encontrou por acaso. Então assim, eu não acredito que seja do nada. Nada é do nada. Nós não somos o acaso, né? Tudo tem um propósito, de início, meio e fim. Tudo. É porque você tá falando assim, eu tô refletindo aqui, ó. Não, porque Até onde eu conheço, sim. Sua observação é importante, sabe por quê? Porque na psicologia, eu tenho uma colega que ela me corrige muito. Porque O generalismo, né? é isso, por causa que eu cometia muito esse problema de generalizar. Aí quando você diz tudo, aí ela foi e perguntou. Tudo. Até onde eu conheço, sim, porque nós somos seres que estamos vivendo neste momento, nesse ambiente, mas em relação com outras coisas, com outras situações. Então, alguma coisa vai nos atingir de forma direta ou indireta, né? E qual que é o sentido desse vínculo, dessa relação? Tá? Por exemplo, se acontece algum acidente no Japão, né, geralmente os terremotos, né, é uma área que a gente recebe muitas notícias, né, que acontecem, eu posso não carregar a preocupação durante o dia, né, eu posso não ficar triste por causa daquela situação de forma muito profunda, mas se eu não tiver a empatia por aquelas pessoas, mas que ser humano que eu sou? Então, qual que é o propósito, talvez, de aprender com aquela situação? Né? Então, o propósito que eu considero é isso. A gente está... Aí eu vou voltar aqui um pouquinho, queria te falar uma outra coisa antes, mas aí raciocínio, né, gente, na conversa, vai para todos os lugares. É assim mesmo. Né? Tem um livro chamado Em Busca de Sentido, né, que conta a experiência de Viktor Frankl, que foi um psicólogo, né, que viveu o período ali da... Ai, gente, fugiu aqui rapidamente. Época nazista, os campos de concentração. Sabe, quem já assistiu aquele filme A Vida é Bela? Eu já. Acredito ter assistido. Filme Nossa, sofrido. Exato. Eu lembro resumo. aonde eu estava quando eu assisti aquele filme. Você lembra? Teve Rio Doce que eu assisti. Isso era 3 horas da tarde, num sábado. Eu tava jogado num sofá, um sofá que já tava meio rasgado. Para quem não assistiu, gente, por favor, assistam. Nossa Vale muito a Senhora. pena, né? E é o resumo, né, desse livro, né? Porque ele foi para o campo de concentração. E a gente não precisa falar das torturas, né, da forma desumana que eles eram tratados. No entanto, Viktor Frankl, ele criou uma teoria a partir dessa vivência. O que faziam as pessoas que sobreviviam continuar vivendo. Então, dentro daquela pesquisa de campo, né, de loco ali, ele foi observando que as pessoas imaginavam, né, que iam encontrar com os pais, que ia encontrar com a família. Quando eu voltar para minha casa, meu filho vai estar assim, minha filha vai estar desse jeito. Então, o que te faz sobreviver? Tanto que a história, né, conta assim, né, os relatos, né, da prática clínica dele. Só um minutinho, por favor.
a prática clínica dele, quando a pessoa chegava, falava assim, porque eu tô sofrendo muito, porque eu quero me suicidar e tal. Ele falava assim, não, por que você não se suicidou ainda? Na lata, né? O que te faz ainda viver? Qual é o sentido ainda que você tem de estar vivendo diante de toda essa dor? Então, se você tem um sentido, você ainda tem a busca, né, de algo para você realizar. Mas esse na lata que ele fala não Nossa. entra na área da psicanálise, não? Não, a gente divide, né, os nossos ramos de conhecimento a partir das linhas de pensamento. Então, na psicologia nós temos muito, inclusive, né? Tem a área da psicanálise, a gestalt terapia, a comportamental, a ludoterapia, a existencialista, e cada uma delas tem os seus autores principais, tá? Então, quando você está naquele ambiente da clínica, não necessariamente você tenha que agir conforme a psicanálise. Eu, por exemplo, atuo muito voltada na área da comportamental. Entendi. É por causa que agora me veio uma coisa na cabeça. Ana, você procurou a casa por causa da indicação da Andressa, não foi? Que eu te passei? Foi. Nossa, eu fiz assim, Olha, você vê? Muito tempo já. Não é? Mas você não vai explicar, não? Não sei quem é a Andressa, eu tô não. raciocinando aqui. Porque quando eu estudava no Genoma, a Tawana me perguntou a questão de uma psicóloga. Aí eu perguntei a Andressa. E a Andressa gosta muito dessa área voltada pra psicanálise. Sim, isso. Aí eu indiquei. E hoje eu estou conhecendo a Kézia. Que é uma identificação também da linha de pensamento que você vai atuar. Como você enxerga aquele ser humano. Certo? Então, quando a gente fala da psicanálise, a gente escuta muito Freud, né? E é uma frase muito recorrente na sociedade, né? Freud explica. Verdade. Freud explica. E aí... Psicólogos amam falar isso. E Freud, ele tem ali uma forma, né, de trabalhar com o ser humano, teve, né? E deixou um legado super importante, né, nas suas obras, a partir ali da infância, tá? E considera-se que aquilo que nós somos como adultos, no sentido do conflito, das angústias, tem essa raiz que precisa de ser trabalhada. Eu respeito, eu considero, de fato, né, a nossa vida ela começa, né, desde a vida intrauterina, então a infância é uma das coisas muito importantes para a formação da personalidade, dos limites, enfim, né, de toda a formação do ser humano. No entanto, eu gosto muito de trabalhar no comportamental, que a gente trabalha ali com os estímulos, a causa, a consequência, né, aquilo que você está, digamos assim, no aqui e agora, né, mais no situacional. Porque nem tudo aquilo que eu escuto no consultório tem uma relação direta com a infância, né? Às vezes eu escuto, por exemplo, uma mudança de emprego, né? E aí eu não preciso de entrar nessa área, né? Tirar uma dúvida, Kézia. Igual a Mayra fez essa ligação toda. É melhor que a família inteira faça terapia com o mesmo psicólogo? Bom, não. Não é melhor? Bom, vamos lá. Tem sim a terapia familiar, sistêmica familiar. E pode acontecer de um ou dois psicólogos também, que eu já tive, né? Informações. Todo mundo junto? Sim, todo mundo junto. Mas é uma linha de pensamento, uma forma de atuação, tá, daqueles profissionais. Então, tem condições sim de atender uma família inteira dentro do mesmo espaço. Mas separadamente, né? que eu tô falando. Bom, pode ser que sim ou não. E a gente vai voltar naquela questão da ética, tá? Você não vai entrar em conflitos. Você vai aproximar demais. Você vai aproximar demais, você vai deixar o próprio psicólogo ali também confuso de estar escutando duas versões da mesma situação. Então, é formas de trabalhar. Eu geralmente não gosto de trabalhar, eu geralmente encaminho. Né? Eu separo. Assim, seguir uma linha de raciocínio. Agora, a partir do momento que existe o profissional que trabalha com esse contexto, nesse nicho, digamos assim, né, de atuação, e ele tem a responsabilidade, a ética de fazer esse trabalho, tudo bem. Tá?
tá? Kézia, não trabalho dessa forma. Entendi. Tá? É porque... Agora eu lembrei do que eu ia te falar. Então diga. Era a questão do campo morfogenético que nós temos, né? Quando você disse, por que aquela pessoa se emocionou, né? Quando me viu, nós estamos em relação também, inclusive, com as nossas energias, né? Então, talvez eu me identifique com uma pessoa, nossa, eu nunca vi na vida, mas eu já olho e falo, cara, parece que a gente já se conhece, né? Há um tempo. E com outro a gente também vê pela primeira vez. E aí você fala assim, mas eu não fui muito com a cara. Acontece isso, né? Então nós temos essa... O santo não bateu. O santo não bateu, né? Eu acho tão engraçada essa frase, né? Como que um santo não pode bater, né? Agredir o outro. Não é? Nesse sentido. Verdade. Né? E eu acho que é muito nessa questão da sinergia, né? Das nossas energias. Então acontece assim de você olhar para uma pessoa e ter uma identificação maior do que em outras pessoas. Acontece muito comigo, eu ir em lugares aleatórios. Por exemplo, estou na padaria, eu olho para uma pessoa e falo assim, eu preciso conversar com essa pessoa. E aí eu chamo, pergunto se está tudo bem. E é engraçado, porque eu não sei descrever o que a pessoa está sentindo, mas... parece que eu tô fazendo companhia pra ela, sabe? Parece que eu tô, de certa forma, dividindo aquilo ali com ela. Não sei nem direito o que falar. Às vezes é só ouvir mesmo. E... não sei, é uma coisa assim meio estranho, porque até hoje eu nunca encontrei ninguém que seja assim. Não sei se o nome disso é... eu sei que a empatia, ela de certa forma, ela é desenvolvida. Tem como você desenvolver a sua empatia. É um comportamento aprendido. Né? Pois é. Então, assim, eu não sei o quão sensitivo eu sou. Por exemplo, a minha... talvez seja muito. Né? Pois é, então... assim, e talvez precise de equilibrar também. E tem pessoas que são sensitivas de forma diferente. A minha esposa, ela é muito sensitiva com impressões que as pessoas têm, com os pré-conceitos mesmo, sabe? De avaliar situações, enfim. E eu acredito muito na intuição dela. E eu não sou sensitivo assim. A gente tava batendo um papo agora mesmo com o Felipe, que ele diz que ele tem intimidade, ele é muito próximo de Deus, ao ponto de sentir mesmo a presença de Deus, e eu não tenho esse tamanho de intimidade. A minha esposa, ela também, ela ora e ela sente mesmo aquilo ali, e eu nunca senti. E eu só acredito que eu tenha um lado sensitivo para outra parte. Para lidar com pessoas mesmo, tá? Pessoas. E o quanto você está aberto para aquela situação, né? A mente humana, gente, ela é fantástica, né? Eu acho incrível. E ao ponto de você, por exemplo, se você pensar muito que você está com dor de cabeça, você cria uma dor de cabeça. Sim. Né? Então é o quanto você está aberto para aquela informação. E por isso que os remédios placebo funcionam. Exato. Né? E você acredita nessa questão de positividade e negatividade? Sim, sim. Na verdade, a lei da atração? Sim, acredito. Sério? Acredito. Não, porque eu tô te perguntando como psicóloga, porque eu acredito demais. É como se eu não tivesse sombra de dúvidas. Na minha vida, eu levo muito isso. Eu tento, assim, nem todos os dias a gente tá bem, né? Você é cristã? Sim, eu sou, né? E aí eu quero só deixar também claro, né? Aquilo que é do profissional, a gente não carrega desse pessoal, né? Então, enquanto pessoa humana, cidadã, né? De acordo com a Constituição, né, que nós temos, a liberdade do pensamento e da crença. Sim, eu sou cristã, professo a fé católica, e a tradução de Libras, né, ela também é feita nesse ambiente. Então, participando da Pastoral dos Surdos, a gente faz a tradução das missas, né, ou dos eventos católicos para essa comunidade. Então, agora, dentro de um consultório, né, eu recebo pessoas de diversas denominações, ou até aquelas que também não acreditam. Ali eu tenho que enxergar o ser humano, certo? E de forma alguma eu posso levar parte da minha crença ou daquilo que eu acredito para influenciar. Eu tô perguntando por que você é cristã, porque
essa lei da atração, ela é uma incógnita na minha cabeça. Por quê? Eu sou muito positivo, sou mesmo. Mas eu acreditei por um tempo, quando eu estava assistindo uns documentários e tudo mais, só que depois eu converti esse pensamento positivo em Espírito Santo. Então, eu acredito que essa energia externa, essa crença que nós temos de que algo vai acontecer, tende a convergir para o nosso lado, para nosso favor, Olha, se chama Espírito Santo. sim. E aí é que tá. O mais importante é você acreditar em algo. Somente. E aí o nome que você vai dar para este algo é seu. E simbolicamente pode ser que seja a mesma coisa. Exato. Importa o símbolo do Sim, negócio, sabe? eu acho que o ser humano ele precisa de fé. Sim. Acreditar. Acreditar que vai dar certo, acreditar que vai superar, acreditar que nós vamos passar dessa situação para uma situação melhor, nesse processo de evolução, de crescimento, mediante as dificuldades, que você vai ter fé que mais à frente vai ter coisa melhor te esperando. E você canaliza suas energias nesse propósito e você abre o caminho para isso. Agora, o que você vai chamar, né? Se é Deus, se é Espírito Santo, eu não sei, né? Os nomes, mas tem pessoas do Candomblé que vão falar dos orixás, né? Ou de outras denominações. Aí é a liberdade de cada um. Sim. Certo? E a pessoa, quando ela está em depressão, ela deixa de acreditar? Eu acredito que fica, sim, mais abalado, né? E aí a gente tem que saber se é uma depressão com relação a uma situação, tá? Ou uma depressão química, porque aí a gente tem que separar essas informações, tá? O cérebro, né? Talvez ele não está produzindo tanto, e aí, independente se você crê ou não na intensidade, a sua produção química não está diretamente relacionada Aí já a não é isso, psicólogo. né? Tem sim a parte do psicólogo nesse contexto, mas a atuação do psiquiatra também, né, para sustentar e ajustar a quantidade, né, de neurotransmissores, né, ou dos remédios que vão favorecer esse equilíbrio que ele está precisando, a atuação é importante. Agora, a depressão, ela é um dado do ser humano, né? Então, quando a gente está tocando, por exemplo, nessa parte mais religiosa, já foi feito pesquisas de padres, por exemplo, que estavam em alto grau de depressão e síndrome de burnout, por causa do excesso de trabalho. E ali eles talvez não tenham essa... Você não sabe. Não, Padre vou Marcelo dizer foi se alguma não coisa está- assim? Sim, o Padre Marcelo foi um dos que assumiu, né, assim como o Padre Fábio também, né, que assumiu de fato a situação frágil emocional que eles estavam Mas vendo isso aí naquele que você momento. toca é muito... Tem um tabu, vou colocar bem entre aspas assim, porque eu já ouvi muito falando a seguinte frase: depressão é falta de Deus. E eu fiz exatamente um post, porque nós comemoramos, né, os meses, e de acordo com os meses tem algumas cores, né, que a gente evidencia, por exemplo, setembro amarelo. E eu fiz uma semana onde eu coloquei verdades e mitos sobre a depressão. E um post deles foi exatamente isso. Depressão é falta de Deus? É mito. Isso não é verdade, né? E aí eu fiz a explicação, né, do que eu gostaria, né, de pontuar naquele post. Mas depressão é um dado, né, um dado de comportamento pertencente ao ser humano. Então a gente precisa de tratar. E se não tratar, pode virar uma doença muito mais grave. Porque da tristeza, você vai perdendo, né, a autopercepção das suas capacidades, da sua potencialidade. É como se você se contentasse com o que você está vivendo e não criasse situações para melhorar. Nada faz sentido. Aí a gente volta, né, na fala que nós estávamos antes, né? Qual é o sentido da vida, né? Porque se você tem um para quê,
você suporta qualquer como. Então, para que você está nesse projeto aqui, por exemplo? Nossa Senhora. Né? Então você vai suportar abrir mão de um sábado no clube, com a família, porque você tem um pra quê, um objetivo, e você vai com ele até o final. Então, eu gosto muito de trabalhar nesse sentido, né? De perguntar os sonhos da pessoa, do paciente, tá? Por causa disso. Vou fazer uma pergunta completamente aleatória aqui, eu espero que eu dê um tiro certo. Quantas vezes você já indicou para um paciente assistir Imaginamente? Pra ele e pra família, eu não vou saber contar, porque foram muitas. Já viu, Mayara? Eu acho que não. Ah, que Mayara. E o Divertidamente também, né? É divertidamente, eu falei errado, eu falei Imaginamente. Esse eu assisti. E ela foi toda Delicada. delicada, né? Não, tem o Divertidamente também. Divertidamente. Eu sabia que estava errado. Eu sabia que estava errado. Você já assistiu? Eu acho que sim. É o que tem um Ralph? Não, claro, são não. das emoções. É dentro da cabeça. Quais Eu são as acho que eu peguei emoções? a mãe assistindo no final. Aí tem a alegria, a tristeza, a Isso, raiva, eu peguei a o mãe nojo e o assistindo no medo. final. E tem 1 e o 2. Tem o 2? Tem. O 2 eu nunca vi, não. Aí. É porque ela cresce. Ah, tá. Não, Mas a então, partir da não, adolescência. esse aí eu não assisti não. Já Então. você falou ela, eu lembrei dela com rabinho de cavalo. Não. mas graças Não a vou esse lembrar filme... do nome dela especificamente Lembrei. aqui. Agora. Mas graças Não. a esse filme, eu tive até no nosso primeiro episódio, uma conversa minha com a Mayara aqui, eu aprendi que a alegria e a tristeza são dois lados de uma mesma moeda. E que eles todos os dois são muito importantes. O problema é que a pessoa, quando ela tá triste, ela quer ficar alegre de qualquer jeito, achando que a alegria é o caminho a ser seguido. E eu posso pontuar uma coisa importante? Pegando esse exemplo que você trouxe aqui, da situação do velório. Gente, por favor, não fala pra pessoa não chorar ali, não. Chore. Tá? Ou na hora que a pessoa se machuca, não chora. Se tá doendo, tem que chorar. Tá nervosa, fica calma. Fica calma. Porque Isso me irrita. Porque muitas das vezes você precisa estar nervosa porque a situação, a causa te pede aquela emoção. Então você tem que assumir o que você está sentindo. Agora você tem que ter uma responsabilidade na intensidade. E nas consequências. E nas consequências, exatamente. Então eu tô nervosa, eu tô com vontade de jogar essa caneca na sua cara. Mas assume. Mas, né? Então como que eu vou administrar isso da forma mais inteligente? Que eu consiga de fato assumir, mas não ter as consequências de dano moral, né? De partir para as questões de crime e por aí vai. É muito engraçado porque no filme mostra, né, tipo assim, na cabeça de uma criança, como é que funciona de bebê até ela... Nossa, aí, é o segundo já que eles, eu tenho que... aí as emoções estão lá, só que elas estão meio desorganizadas, sabe? Elas não interagem muito umas com as outras, meio que cada uma quer ter o seu protagonismo uma hora. Aí quando você pega na cabeça do pai e da mãe, eles já são extremamente organizados, alinhados, uniformizados, Nossa, todos certinho, tipo assim, como eles são. Eu falei assim, olha, eu acho que a sua filha... Agora me chama muita atenção ali quem é que tá no comando. Do pai tudo bem, eu entendo, é a raiva. Do pai é raiva. Da mãe era quem? Eu não A lembro. tristeza. Era tristeza? A tristeza. Aí eu não reparei esse detalhe. A Pixar é muito foda, né? A pizza de... Mas é enxofre. porque... Hã? de enxofre, aquele sabor, né? Hã? É totalmente diferente, que ela tem um nojo, faz um nojinho, né? Não, eu falei, eu acho que você entendeu errado. Eu falei a Pixar, a empresa. Perdão. A empresa que fez Entendi totalmente errado mesmo. Então. Porque eu tava ali no campo das emoções, né? Quando tava se manifestando. Eu acredito que foi a achei- Pixar, né? Pode ser que eu esteja enganado também, né? Mas aí eles... Mas vou por que lembrar. o negócio... A questão da tristeza é o sentimento que prevalece na cabeça? Não, na cabeça daquela mulher. Daquela mulher. Porque ela tava isso, só no do- comando ali, só me chamou a atenção. Isso Por é uma coisa que eu não tinha observado. Então, sim, pode ser que a fase predominante dela seja essa. Naquele momento, talvez. Né? Não sei. Outra coisa. Às Por vezes favor, ela- falar nisso. Por falar Mas nisso. não Sobre os temperamentos. O que é Quando a você... gente fala do fleumático. Vocês ok. estudam isso também na Sim, faculdade? nós estudamos, sim. Mas isso tem embasamento científico? Acho que não.
Foi eu que te falei. Foi eu que falei pra ele que não tem embasamento. Então, porque eu falei No dia que eu descobri que não tinha embasamento, É porque a gente trabalha muito na questão também de... é a questão da simbologia. não, Exato. sim. É. Mas o dia eu falei assim, gente, como assim? E daquilo Eu que o achei outro aceita, né? Na verdade, eu só vou retornar aqui aquilo que eu já disse. Tem que fazer sentido pra você, né? Então, o que te faz, como você disse, porque não saiu com um terço. Mas a sua proteção é o terço, então se você tá sem ele, tá desprotegido, né? Então, se tá fazendo sentido, ok. Parte né, dos conhecimentos, por exemplo, da numerologia, não faz sentido pra mim. Mas se faz para outra pessoa, ok. E tem embasamento científico? Na verdade, é Né? você acreditar em algo, né? Exatamente. Porque quando você acredita em algo, você tem uma noção do pra que você tá fazendo isso. Assim, eu poderia conversar com uma pessoa que acredita em signo, pra gente ficar debatendo, né? Mas assim, eu não acredito em signo. Aí, apesar de ser uma simbologia também. Isso. Mas eu acho que o ponto de avaliação do temperamento do signo, pra mim, é o que faz acreditar no temperamento. Por quê? O signo, ele determina quem você é a partir do momento que você nasce, o local. Basicamente. O temperamento, não. Você avaliando as percepções Sim. daquela pessoa no seu cotidiano. Basicamente, eu gosto muito de trabalhar não com a palavra específica temperamentos, tá? Mas eu gosto de trabalhar muito no sentido da personalidade. Eu posso tocar sim, tanto que eu tenho até atividades no consultório que toca nesses pontos do temperamento, sanguíneo, fleumático, ok. Mas eu gosto muito mais de trabalhar no sentido da personalidade. E aí nós temos uma ferramenta... Tô querendo dizer. Pode beber, fica à vontade. Eu trabalho com uma ferramenta que a gente chama do Eneagrama, que são 9 pontos, né, de onde coloca ali, por exemplo, o tipo 9, o pacífico, o tipo 1, perfeccionista, o tipo 2, o ajudador. Acho que eu já fiz esse. Eu sou ativista. Tem esse ou não? Não, é não tô outro lembrada. Tem outro Deve ser teste. outro teste. Então, Né? Porque esse tem teste. vários também, quando a gente fala de teste de personalidade. Altruísta? Vários. Porque quando a gente fala de personalidade ou testes, né, psicológicos voltados à personalidade, a gente tem bastante, né, no mercado. Temos que, como profissionais, temos que ficar atentos àqueles que estão sendo válidos que podem ser comercializados e aplicados, aqueles que estão em análise ou aqueles que não estão mais sendo utilizados. Mas eu gosto muito de trabalhar com o Eneagrama, porque ele me dá resultados para mim, né, trabalhar, e também para o paciente, né, de como ele é. Quer dizer, por que as libras? As libras. Ela veio antes ou depois? Eu tô aqui, ó. Veio durante, né? Veio Isso durante ali agrega muito a sua profissão. faculdade. Faz um diferencial fora do normal. Para mim, principalmente. Não vou dizer nem assim, realmente, eu não sei, eu nunca não fiz pesquisa, né? Como isso gera impacto para a comunidade. Mas é porque eu aprendo muito com eles. Não, mas maravilhoso, gente. Eu falei o diferencial como profissional mesmo, porque não é uma profissional que você atende. Você atende a parte humana e você ter esse diferencial por atender esse público que às vezes, né, é deixado à mercê. Sim. Isso é seu diferencial. Vamos ser realistas, a Késia vai né? na... vamos ser realistas. A Késia, psicóloga, não, ela atende pessoas... Eu vou contar assim rapidamente, né, essa história, porque veio durante a mesma faculdade. Eu lembro que, agora eu não vou lembrar exatamente o período que eu estava, né, mas eu estava na faculdade de psicologia e fez um processo seletivo numa escola, que acho que ela nem existe mais, que era voltada para pessoas com diversas deficiências. E uma delas é o surdo. E aí, eu estava lá nesse momento, né, de entrevista e tal, e chegou um homem surdo e a menina que estava do lado começou a traduzi-lo. Gente, eu me encantei com aquela cena. Eu falei, como que eu quero isso pra mim?
eu gostaria muito de aprender toda essa língua. Por que ela está falando em português e ele está sinalizando, né? Como que ela sabe que aquele sinal é aquela palavra, aquele contexto, aquela frase? Acho que eu fiquei assim, super encantada com a forma como ela estava traduzindo e os gestos que ele estava fazendo. E depois vice-versa. Aí, fala pra ele passar aqui amanhã e tal. Aí ela sinalizava e falava, cara, Tô encantada. tô encantada, né? E aí eu me aproximei da Associação dos Surdos de Governador Valadares, que oferecem cursos para o aprendizado de Libras a nível básico, intermediário e avançado. E a partir dali, gente, não vou dizer que não parou, porque teve um tempinho, né, que deu uma parada, assim, da Libras na minha vida, por outras escolhas que eu fiz, mas o encantamento é maravilhoso, é eterno, eu acho. E esse curso tem qual o tempo de duração? Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer, eu não vou conseguir, mas você precisa aqui no tempo, né, porque hoje eu não sei como está sendo esse curso, se é de 1 ano, de 2, né? Mas procurar a Associação dos Surdos, Governador Valadares, ou as escolas, né? Que eu sei também que tem pessoas que dão os cursos, né? Para essa formação, super válido, muito válido mesmo. E eu acredito sim essa questão do diferencial, porque eu já percebi isso na minha atuação de trabalho. Eu atuei uma vez na área do RH, numa empresa de pequeno porte, e veio o surdo e o intérprete. Uhum. E aí, quando ele falou assim, porque eu tô entregando o currículo dele, isso foi assim, o meu primeiro emprego também, né, há 10 anos atrás, no mínimo, 10 a 12 anos atrás. E aí ele falou assim, eu tô aqui entregando o currículo dele, porque ele é surdo. Eu falei, que bom, vem cá, então sai intérprete, deixa eu conversar com ele. E aí eu fui conversar diretamente com esse surdo, e o intérprete falou assim, nossa, que bacana. Eu acho que é a primeira empresa que eu entro que tem uma intérprete, né? E é isso que eu queria saber, porque na minha realidade, eu desconheço, é uma realidade muito distante de mim. Mas o público tem muita gente. Muito. É muito, assim, surdo, gente. Porque igual, por exemplo, eu já tô aqui raciocinando. Não conheço enfermeiros, não conheço pedagogos, não conheço advogado, não conheço... Mas tem, tá? Não, assim, igual eu tô falando, na minha realidade, então é algo assim que realmente a gente Cadê precisa... essas pessoas, né? Da sociedade. A gente precisa inserir mais. Sim, e eu lembro assim, com muita exatidão, de quando eu estava fazendo a minha monografia, que eu coloquei, que eu escrevi essa frase, a necessidade de termos os profissionais das áreas de saúde, educação e todas as demais, voltada para o público surdo, porque é como se ele fosse um estrangeiro em território nacional. Se a gente não acolhe com o devido respeito a partir da língua dele, certo? E aí eu lembro também de uma gracinha de uma professora, que sou apaixonada, delícia. Eu evito falar os nomes porque foram tantos importantes na minha vida para eu não desmerecer nenhum, mas ela é um amor de pessoa. E quando ela estava falando sobre a psicologia inclusiva em sala de aula, ela falou assim, gente, vocês acham que surdo não sofre? E aquela frase, por eu já estar um pouquinho aprendendo Libras, aquela frase foi muito significativa na minha vida, né? E aí eu intensifiquei mais os estudos, né, relacionados à língua, né, de sinais, porque é totalmente diferente do português, gente. Algumas pessoas podem achar que, deixa eu falar em Libras, eu vou falar exatamente na gramática do português. Não é. O verbo, por exemplo, vai pro final. Né? A gente fala o verbo no final. Nossa, cara, então, peraí, você tem que entender a língua primeiro para depois traduzir ela em gestos. Exatamente. Tanto que na hora da missa, né, que nós estamos lá no culto religioso, a gente começa a escutar o padre ou quem está falando, dá um tempinho, tá, agora eu vou começar. Né? Porque a gente vai colocando o sentido, a mensagem principal. E não exatamente tudo que ele vai falando, vai colocando na sequência. Não é palavra, sinal, palavra, sinal, palavra, sinal. Né? É um contexto. Eu tenho que criar, às vezes, uma frase, mas dentro do que ele está falando. Putz, agora deu uma pergunta.
Já aconteceu de você assistir em televisão e aí tinha um profissional de Libras. Eu só fico olhando pra Não, lá. aí, por exemplo, aí você tá ouvindo o profissional e a pessoa fez gestos nada a ver. Não aconteceu isso comigo. Não aconteceu. Eu só fico olhando muito, né, para aprender. Agora tem que ficar claro também que a Libras ela não é nacional e tampouco universal. Igual o nosso português. Aqui a gente fala, por exemplo, mandioca. Mas lá no, acho que é norte de Minas, Mas é Libras sentido não é bastante- mundial? Do jeito que a gente fala aqui não é a mesma coisa nos Estados Unidos. Não, tem a língua americana de sinais. Putz, aí é foda. Né? Então Não cada tinha que unificar país isso, não? não é porque a língua ela é viva e ela é pertencente àquele país ou àquela cultura. Então vamos pegar o raciocínio do português. Aqui nós temos, por exemplo, a palavra mandioca, certo? Mas a gente também não consegue entender que em outros lugares fala macaxeira e outros lugares falam aipim, mas a gente está falando da mesma coisa. Libras também. Então, cada região do país, Brasil, tem o seu sinal próprio que é regionalista. Mas então uma Algumas pessoa... coisas são, digamos assim, mais... Universais. Não vou dizer a palavra universal, mas são comuns em todos os lugares. No entanto, cada lugar vai ter o seu próprio sinal de acordo com a realidade daquele ambiente, daquela região. Porque quando a gente entende que é universal, a gente parte do pressuposto que a pessoa que é americana, que depende da língua de sinais, conseguiria se comunicar com a pessoa Não do consegue Brasil. juntar ela brasileira. Não vou lembrar aqui exatamente como que é o sinal de banheiro em inglês, mas é totalmente diferente. Aqui no Brasil é esse daqui. Mas lá nos Estados Unidos é outro sinal. Eu não vou lembrar exatamente gente, que como saco. que é, tá? Ai, porque senão você não tá... Porque, olha só, eu penso o seguinte. Eles são bastante excluídos no mundo inteiro. Pouca importância. Mas, se uma língua entre eles fosse universal, a gente ia completar a volta e eles seriam o mais incluso de todos, porque eles... É interessante o seu raciocínio. Mas aí a gente teria que colocar esse mesmo raciocínio para nós, ouvintes, falantes. Verdade. Bom, como assim? Né? Por exemplo, Teria então o que- inglês ele é a nossa língua, digamos, universal, porque é onde você vai no mundo, você consegue se comunicar com alguém a partir do inglês. Então todo mundo fala inglês. Mas a gente vai excluir o português? Não, eu entendi, mas por exemplo, igual você falou, isso aqui é banheiro. Sim. Pois é. Banheiro é banheiro em qualquer lugar. Não se pronuncia banheiro. Não, mas aí, Em inglês é mas qual é bathroom. o sentido, né? Qual que é a... Mas É por causa que, na verdade... Peraí, deixa eu entender. A Não, é questão legal da... que parece que eu tô cobrando ela. Não, mas tem que ser. Não, eu entendi o que você falou. Mas o que eu tô querendo entender é que a língua de sinais... É assim que fala mesmo? A linguagem de sinais? língua. É língua? A língua de sinais, ela não é uma palavra, ela é uma junção... Ela é uma expressão de uma realidade que a pessoa está vivendo. Não, ali mas eu tô também. falando assim, na frase. Por exemplo, comprar pão. Você não traduz a palavra comprar e pão, você traduz a mensagem. Isso, Então, eu acho que é por exatamente. isso que não tem como ser... E como você disse, aqui a gente fala de um jeito e lá a palavra é diferente. Né? Porque- Então, os sinais eles vão também variar de acordo com Porque se esse fosse contexto. palavra, cada palavra seria ok. Agora, como é que Não você é, o coloca uma contexto. Aí lascou tudo. E nesse contexto vem a língua, a expressão, como que aquela pessoa, né, se comunica com o outro a partir da realidade que ela está vivendo. Né? Gente, não é Por fácil, isso, não. não é. Por isso que eu peguei aqui o exemplo da palavra mandioca, que a gente tem ela em 3. Eu tô inconformado. Mas eu Né? também. Eu tô inconformado. Porque Gente do céu, não porque- é... Porque imagina, um brasileiro surdo quer viajar para os Estados Unidos. Aí ele precisa de saber um mínimo de libras americana, Então, certo? mas mesmo que ele não soubesse, aí não precisa de levar a intérprete. Chegou lá, era pra ele conseguir, velho.
chegar lá e interpretar. Mas não é palavra. Porque o português, ele eu também isso. entendi. Mas eu preciso falar pra fixar na minha cabeça. A intenção é boa. A intenção O dele é sentido, boa. eu quero ir ao banheiro, ela não vai mudar o sentido dela se você for para os Estados Unidos. Ela só vai ser Beleza. dita talvez em ordem diferente, mas o sentido vai ser a mesma coisa. Só que aí na questão, se você pega a palavra banheiro e coloca em outra frase, aí o sentido muda. E é aí que tá o diferencial. É por causa que a expressão não é a palavra. Eu não Tô consigo errada? entender isso, não. É isso mesmo? Meu raciocínio tá certo. Pega pelo contexto. É o contexto. Tá. Tá, não Ok? consegui entender, Tudo não. Tô bem. revoltado. Vamos trabalhar isso em análise? Vamos lá na terapia? Né? Eu Vamos lá, não Imo. posso não, que eu sou primo da Tawana já. Vai ficar uma página muito próxima de você vai conseguir enxergar. Mas não, Apesar confusão. que um é melancólico, outro é... A pessoa sabe fugir rapidamente, Não, né? é. Olha só que estratégia. Ai, Aí ai. começa mais desculpa, aí não, tem uma filha pra criar, é cheio de Ó, coisa. tomou trauma de terapia. Não é? Não, mas Mas assim, o mais importante é a compreensão de um para o outro. Porque concorda comigo que quando a gente quer se comunicar, a gente até desenha, né? Então, se você está conseguindo escrever ou desenhar, né, para outra pessoa e tem aquela comunicação, resolveu-lhe seu problema, ok. No entanto, quando a gente traz isso para o profissional, é preciso dialogar de acordo com a cultura deles. Tá? Então, por isso que os estudos, eles precisam de ser bem elaborados, bem sérios, bem disciplinados. Tá? É porque, no meu caso, como psicóloga, eu vou estar acolhendo a dor daquela pessoa, mas na linguagem que ele se expressa. eu falo de comunicação no meu perfil do Instagram. Eu sou um comunicador, né? E agora eu tô me sentindo na obrigação de estudar Libras. Pode começar. Porque o que eu vendo lá, quando você entra na minha rede social, tá lá, a primeira frase. O comunicador mais versátil que você vai conhecer. Justamente para poder gerar uma sensação de, que prepotente. E a pessoa ficar para poder consumir mais conteúdos. Sim. Mas realmente para eu poder ser ainda mais versátil, a Libra seria muito bem-vinda. Mas aí você pode contratar um intérprete, tá? Que é uma profissão reconhecida, legalmente, né? Reconhecida. Eu conheço alguns. E você pode contratá-lo e colocar ali, né, naquele cantinho, né? Ou ter uma aba que o surdo ele possa ampliar aquela imagem, né? Para estar tendo o seu conteúdo também. Tem muito conteúdo de surdos, que é super bacana, né? Eu vi um recentemente, o nome dele é Isaac, não vou conseguir lembrar o sobrenome. E ele fez a analogia ali com Round 6, aquele filme. Então, era assim, eram os surdos e duas pessoas, né, à frente. E ele falava assim, eu vou fazer perguntas da cultura surda. Se vocês errarem, tiro. E aí começou nessa brincadeira, né? Aí uma delas a Libras é universal. Aí a pessoa, sim, ele ia lá e tirava. Depois eu te mando. Eu achei muito gracinha. O surdo tem que ser oralizado. Eu tô lá e eu tirava. O que é oralizado? Eu não usar as libras, eu falar com a minha boca e você me entender através da leitura labial. Não precisa ser. Não precisa ser e não é nem adequado, né? Porque se é o surdo, ele tem que utilizar a libras. Uma dúvida que eu tenho, inclusive. Surdo, nós estamos falando só de surdo. TV. Mas o mudo também... Não existe. Como assim? Não existe. É errado você dizer surdo-mudo ou mudo. Não sabia disso, não. Por que é errado? Porque ele não é mudo, ele fala. Ele só fala em sinais, em gestos. Essa é a comunicação Mas qual que é o nome da dele. pessoa que não consegue emitir sons? Não, mas aí a gente não tá nessa característica. Você não consegue emitir sons, mas ele sinaliza. Não, mas eu tô falando de outro aspecto mesmo. A pessoa não é surda. Ela não consegue emitir a voz. Eu não sei. Qual que é o nome disso? Eu não sei, aí eu tenho que perguntar pra fonoaudióloga. Mas agora, beleza. Aí onde é que eu quero chegar? A pessoa não fala, só que ela escuta. E aí, a linguagem dela vai ser em libras também? Penso que sim. Só não consigo te afirmar. Porque Se a dependência dela é vocal,
e ela não consegue A única forma de utilizar comunicar aqui. é assim. E se Ok. for o contrário? A pessoa for apenas surdo, mas conseguir emitir sons. Tô falando de órgãos. Não, se qualquer diminuição dessa região auditiva, porque nós temos o surdo leve, moderado, severo e profundo. Temos esses graus aqui. Tem surdo que eu atendo que ele usa um aparelhinho e eu consigo comunicar com ele sem libras. Uhum. Por que ele é surdo? Porque ele tem uma diminuição na audição. Então ele se enquadra, tá? Tem o grau de decibéis, né? Uhum. Agora, o surdo profundo é aquele que de fato não vai escutar nada. Pode passar um carro aqui e buzinar, e se ele estiver aqui do lado, ele vai continuar assim, né? Para essa pessoa que é surda, ele é surdo. É proibido você dizer que ele é mudo, porque ele vai expressar a comunicação dele em sinais, certo? Porque o mudo aí entraria da não comunicação. E do preconceito também, né? O mudo você não se comunica, você não fala, você não se expressa. Entendi. Eu não sabia disso. Então, não existe a palavra surdo-mudo. Só existe a palavra surdo, ok? E linguagem de sinais. A língua de sinais, que é a Língua, Libra. desculpa. A Libra significa Língua de Sinais Brasileira. Então a gente utiliza esses dois Vivendo e termos, aprendendo. né? Eu pareci burrão, tipo assim, a Libra não é brasileira. Não, não precisa de sentir desse jeito, não. Nós estamos Tipo aprendendo. assim, a Libra não é usada nos Estados Unidos igual, não. Não, se é língua do Brasil, como é que vai ser a situação nos Estados Unidos? Agora fez sentido pra você? Fez. Ai, que bom. Isso é importante. Fez sentido, mas eu continuo inconformado. Tudo bem, eu respeito o seu conformismo. Mas a realidade é outra. Mas gente, o não que sou o Everton desastrada. falou realmente faz sentido. Se tivesse uma uniformidade, eles seriam... Faz sentido, mas não é a realidade. É por causa que eu entendi que é a expressão, não é a palavra. Então é a conjunção, é o contexto. Então isso aí é empregado... E outra coisa, posso dar uma... Pode, você fica à vontade, minha Você filha. quer colocar fogo no parquinho, né? E é uma língua viva, assim como o português, certo? Sim. Então, a gente vai deixando alguns sinais e utilizando os novos criados por aquela comunidade que são... Agora lascou tudo mesmo. Isso É uma aí língua antes- viva, é uma língua viva como o português. Gente, a gente utiliza mais a palavra Orkut? A gente não utiliza mais o Orkut. Alguns nem sabem, né? Da Nem sabe da existência, existência. do que Acho que nem aconteceu Tawana isso, sabe. né? Ah, No entanto, houve esse sinal e hoje ele não é mais utilizado. Hoje a gente utiliza o Instagram, o Facebook, né? Por aí vai. Morta mesmo. É vivendo e aprendendo. Ok. Porque de resto a gente acha que sabe, não sabe nada nessa vida. nossa, Vivendo agora eu e vou fazer. aprendendo. Agora eu vou fazer vou viajar demais aqui agora. Nossa, quando Mas, a gente né? puxa, quando a gente puxa aqui pra realidade. É porque. Você já ouviu falar no metaverso? Não, Não? não. Mas tenta na minha cabeça desde ontem. Fui dormir escutando O que podcast de acontece? metaverso, ninguém merece. Pois é, o que acontece? Daqui a alguns anos, a realidade que nós conhecemos ela vai mudar. Vai mudar drasticamente, vai mudar mais do que quando a internet surgiu. Por quê? Mas a tendência é essa, né? Pois é, e o que acontece? Vou te dar um exemplo para ficar mais claro, para ser visível, tá? Sim. Existe um metaverso que o Mark Zuckerberg está criando. E vai ser o metaverso do Facebook. E o que acontece? Dentro desse Na metaverso verdade, vai ser... o Facebook já mudou o nome, né? já mudou para Meta. Meta. Então aquele símbolozinho quando a gente Isso, abre, isso. tá ok, tá. Aí eu consigo Beleza. acompanhar. Só que aí, a nossa realidade, ela vai passar a ser uma realidade virtual aumentada. Você já viu aqueles vídeos daquelas pessoas com aqueles óculos gigantes? Sim. Pois é. Vai chegar um momento em que o trabalho do psicólogo vai mudar de novo. Você vai precisar de Sim, novo a sim. reaprender, porque eles vão existir... na verdade, a tendência é que a maioria esmagadora das pessoas vão preferir viver nesse mundo do que viver no nosso mundo que nós estamos vendo aqui agora. E isso já está acontecendo. A Adidas já comprou uma loja, um terreno dentro do metaverso.
e que existem peças únicas dentro do metaverso, outros artistas compraram lote lá, não é ilimitado, é por isso que tem valor, é porque compra, quem chega primeiro compra, e depois vai aumentando o preço, enfim. Onde é que eu quero chegar? Talvez a inclusão que eu procuro na Libras esteja talvez no metaverso. Talvez a forma de se comunicar, que hoje não é unificada, talvez se torne através do metaverso. E outro problema teremos futuramente. Não, com certeza. E se acha que Covid foi problema para a comunidade, você não tem noção do que será o metaverso. Porque, igual eu tô te falando, tem pessoas que já estão falando abertamente, olha, eu odeio minha vida, eu prefiro viver uma vida virtual. Por quê? Se você entrar naquela Quem que a gente imersão... estava olhando ontem, que comprou um terreno? Foi O Snoop Dogg, uma pessoa comprou do lado do Snoop Dogg, tipo, milionária, assim. Só para poder morar perto do Snoop Dogg. Ó, pra você ver. Só que quando você morar, essa realidade ela vai ser... Por que acontece? Tudo na nossa cabeça, isso você estudou, que são sensações, são nervos, tudo... Então tem como você simular com tanta perfeição o prazer de você estar pulando de paraquedas, sem você precisar pular de paraquedas, desde que seus neurotransmissores enviem essa mensagem para o seu cérebro. É porque a mente ela não vai diferenciar o que é real e o imaginário. Exatamente. E é isso que vai acontecer. Eu entender isso. Eu até hoje, eu não... Então, eu espero aguardar as pesquisas, né, de impacto para o Então, já existem dois tipos de metaverso já. O do Facebook não foi lançado ainda. Mas existem dois metaversos já, que foi um desses que o Snoop Dogg tá, Adidas está, enfim. Mas o do Facebook o que acontece? Ele vai unir o algoritmo com todas as coisas que você interesse junto ao metaverso. Então você vai estar caminhando pelo seu bairro dentro lá do metaverso, né? E você vai ver todas as coisas que você tem interesse. Então vai ser muito difícil que nós prefiramos viver nesse mundo. Por quê? O mundo de lá é o mundo ideal. Oferecer muito mais. Você quer ser mais magra? Lá você pode ser. Você quer ser mais alta? Você pode ser. Você quer ser um homem? Você pode ser. Lá você pode ser o que você quiser, baseado nas coisas que você gosta de fazer. É lógico que a saúde mental, a saúde física vai pros cafundel, né? Porque não é uma coisa assim inimaginável, né? Ainda. Mas vai entrar pro grande público, talvez, daqui uns 80 anos isso. Mas eu acho que isso vai custar muito caro. Mas é por isso que a inserção vai demorar mais. Porque o iPhone, quando foi lançado, não é todo mundo que tinha dinheiro. Sim. Hoje em dia, a gente se endivida para poder comprar um iPhone. Ou seja, os óculos hoje, deve que eles vão custar, sei lá, $50 mil. Não faço a mínima ideia, tô chutando. Sim. Mas daqui a um tempo vai ser viável. As pessoas vão querer começar a querer viver nesse mundo. Enfim. Então, Acho isso uma loucura. Mas eu contei isso tudo só para poder falar que talvez seja um benefício entre a unicidade dessas línguas. A gente vai poder conversar com um americano sem falar inglês, e vai ser traduzido imediatamente. A voz daquela pessoa vai ser traduzida para você Só que imediatamente. aí entra a parte do financeiro, né? Do quê? Da aquisição disso? Não, então, isso que eu tô te falando, não é Aí pra não agora. vai ser, Quem aí vai não ter vai esse ser, acesso? Quem que vai ter esse acesso? Então aí não vai ser Mas eu acho que vai ser igual um inversão. iPhone. Só que vai demorar. Vai ser Cara, igual um iPhone, vai mas ser o uma menino pessoa da que- favela lá do Rio de Janeiro vai ter acesso sim. E onde também o ser humano é capaz de sonhar e realizar, né? Sim. Porque de alguma forma isso está sendo feito por um ser humano, Sim. né? E nós Não. não podemos perder a nossa essência de criar e de transformar, né? Mas isso, a gente não pode perder, mas não tem muito... E também tem um limite, né? Até que ponto eu... E aí, não sei se você já assistiu aquele filme O Dilema das Redes. Já. Já. Aí cai Eu me- dentro dessa, pra mim, né? Dentro dessa questão. Sim, mas aquilo ali é Então- só a pontinha do É, iceberg. sim. Muito Mas bom, eu fico bem feliz que foi transformado, né, em um documentário, em Pra uma... que seja bem didático, né? Isso, e até para que a gente tenha senso crítico. Que é necessário na minha vida, o que não é. Exatamente. Porque, de fato, a gente está aqui, e vamos colocar que sem as lojas, está oferecendo muito, mas quem tem o poder da decisão sou eu, enquanto consumidor. Se eu for um consumidor cada vez mais alienado, aí sim eles vão conseguir me manipular cada vez mais. Tanto é que tem uma brincadeira, né? Você quer saber o que o seu marido, a sua esposa gosta, ou o que ele gosta de ver? Abre a aba de explorar do Instagram.
O que Algoritmo. aparecer lá, o algoritmo é 100% fiel. Ele tá ali para poder te ajudar. Se você não tiver controle sobre as coisas que você vê, a culpa não é dele. Ele só tá querendo te ajudar. Então, independente do que ele esteja vendo ou ela esteja vendo, é o que ela vê mais. Se você viu, ficou parado no conteúdo, 1, 2, 3 segundos. Opa, eu acho que ele gosta. Então, começa a mostrar mais. Porque o algoritmo, eu vou te falar, ele é certo. Agora vamos mudar um pouco, né, dele. Tem Então. atualização nova vindo aí. E aí, Temos Mayara? atualizações. Né? Tawana, alguma pergunta? Tawana, eu acho que caiu de Não. fome. Caiu no tá de sono, boa, Tawana? Não, fome! Ah, fome? Não, Não, mas você lembra, Tawana, que o brotinho, ele floresce. Então, ele é autossustentável, entendeu? Eu tô vivendo a parte 2 da terapia de ontem. Kézia, muito obrigado pelo papo. Kézia, muito Poxa. obrigada. Gosto muito de conversar com você. Igualmente. Espero que você tenha gostado também. Espero, Muito porque... bom, gente. Dá pra voltar? Claro, Claro. claro. Ó. Você sentiu à vontade? Muito. A gente gosta de perguntar isso pra saber se a gente tá deixando... Foi mais natural do que você imaginava? Muito mais, sério. É. Sério. É porque eu tava muito curiosa, porque é a primeira vez, né, que eu tô participando desse ambiente, Aham. né? Mas as pessoas ficam quando a gente, igual um convidado que veio com a gente também gravar, a gente até comentou. A gente sempre pergunta se você tá nervosa, porque a maioria sempre fica nervosa. Como é que funciona? Como é que é? Tem Muito script? curiosa. Não, gente, não temos Não, nós E script. eu pedi, tá, gente? Nós Você pedimos, já tá, Ana? nós pedimos Eu pedi. pizza no meio do episódio. Ah, A pizza chegou, a pizza aqui, ela assim, aí, ai, primeira pizza, primeiro episódio. Porque... como eu tô de dieta, né, nutricionista com certeza vai brigar comigo por causa disso, mas aí tudo bem. Mas tá tudo- Faço umas corridas a mais, pode É isso deixar. aí, vai estar tudo certo. Mas aí pode deixar, dá pra ver. A gente pede uma cestinha de frutas. Viu como você tá acostumada? Você já falou, pode deixar aí já. Pode deixar. Mas a segunda, a gente já vai estar no estúdio, meu amor. Muito bem. Se Deus permitir. Você já vai ter florescido Florescer, já. crescer e florescer. Mas gente. muito obrigada pelo presente e É o meu pela desejo conversa. pra vocês, tá? E pela conversa mesmo. Tudo de melhor na sua vida. Tá A bom? gente tá bem Tá. reflexivo hoje, porque eu vou te falar, viu? Tá, os convidados aqui estão acertando em cheio. Podia ser um assunto raso agora o próximo, né? Só pra poder dar um... O pior que nem é. Pois é, vamos dar assunto profundo, meu cérebro tá dando Vamos, ó, minha Tem filha, que mas ter um momento assim, de relaxar. Tem como a gente trabalhar, né? E relaxar. relaxa é. essa manhã. Porque gente, sério, a nossa proposta de trazer convidados assim como você é da gente ter discussões assim que façam com que as pessoas pensem. Porque o Everton tem um posicionamento, eu tenho outro, você tem outro, e a pessoa construiu dela, né? De analisar, nossa, até Essa é a nossa formação humana. Será que a gente tem ainda 2 minutinhos, Tem, pelo menos? lógico que tem. Tá, pelo seguinte. Como nós estamos, né, vivendo essa pandemia, então a gente está ainda um pouquinho distante um do outro. Mas para quem tem a oportunidade, né, faz o teste com quem você tem intimidade. Chega bem pertinho do rosto do outro e olha na íris do olho dele. Será que a gente vai conseguir fazer aqui? Vamos lá, faz aqui. O que você consegue enxergar? Mais próximo? É? Não, É próximo. mas Olha, tem intimidade, ela falou. ué. o que você... Abre os olhos, tem que abrir os olhos. Essa Só luz é essa luz tá me pequeno. comprometendo. O que você consegue enxergar na outra pessoa? Eu. Exato. Então, quando você desenvolve o outro, você se desenvolve também. Caraca! Tchau! Obrigado, Kézia. Falou. E essa é a nossa missão de vida. É a nossa Ai, meu missão Deus, é tanto de tapa na vida. Então, toma muito cuidado quando você for influenciar o outro, quando Quero você chegar perto da minha dizer esposa uma... agora, chegar pertinho. Não vou te beijar, eu só tô... Então, quanto mais você... Emocionou. Quanto mais você desenvolve o outro, você também se desenvolve. Então, o bem, ele tá aqui para ser compartilhado, para ser germinado, florescido. E tem uma força muito grande, gente. A gente não sabe o que o outro tá passando, né? Então, às vezes, uma palavra amiga, um bom dia, um sorriso, né? Faz a diferença. Tá? É isso. Não quero falar mais, não. Deixa eu falar então. Kézia, como é que te acha nas redes sociais? Então,
a clínica, né? Núcleo Sinais de Amar. Então, @Núcleo Sinais de Amar. Pode mandar mensagem forte, lá. É muito forte, veio Muito num forte. momento muito profundo, né? Porque a palavra sinais é por causa da Libras, né? E eu não tinha o complemento, né? Tá, núcleo, sinais. Tá, eu tenho isso daqui, mas tá faltando em oração, veio de amar. Em oração veio. Isso. Então, De isso. novo. Tá? Se isso não for Deus mostrando pra gente que a gente precisa orar mais, mano, eu não sei mais o que é, não. E aí juntou esse nome maravilhoso, que eu sou apaixonada por ele, mas, gente, é um crescimento, um aprendizado muito grande. Porque eu sempre me fiz essa pergunta, o que é amar? Será que eu amo? Será que eu sei? Né? E eu acho Deus. que eu tô Agora descobrindo fiquei isso na confusa. vida. Mas eu tô descobrindo isso na vida. Quando eu olho, né, e te vejo emocionada, vejo seu sorriso, vejo essa recepção. Nossa, que bacana. Ai, Tô que me bom. sentindo muito amada, muito obrigada. E que os telespectadores, aqueles que já passaram, que estão por vir, se sintam da mesma forma. Ó, tchau, gente. Tchau. Acabou! Não tem mais nada que complementar aqui, tá? Faz o que você quiser. Também, se não quiser também, não curtir nada também. O problema é seu. Minha vida já tá transformada já. Eu sei que se vira. O problema é seu. Tchau, gente. Tchau, gente. Abraço. Um grande abraço. Fique com Deus. É Muito isso. bom.